Salve, salve, galerinha. Separa o corneto de abicoca porque nós cheguemos. Já estava quase dormindo e estourou aqui uma notícia, né? Começou a veicular aqui uma notícia na Itália sobre uma alteração aí da Lei 9192 proposta por Força Itália, um partido de direita aqui, né, que compõe o governo. Não vamos falar de política aqui, mas é uma notícia muito importante que eu preciso trazer para vocês, tá certo? O que acontece? Está sendo divulgado aí no nosso meio uma nova proposta, né, de alteração da Lei 9192, com algumas importantes alterações. E neste sentido, não tá, não foi apresentado como o do Menia, por exemplo, que estava uma coxa de retalhos muito mal escrito. Pelo que se vê agora, está muito bem redigida essa proposta. Infelizmente, é uma proposta trazida pela direita que tem um apoio em massa da esquerda. O que a gente quer dizer com isso? Que há uma grande possibilidade disso ser votado e passar, porque já é uma bandeira, né, da turma da esquerda, e sendo proposta pela turma da direita, obviamente tem uma grande chance de aprovação. Então, essa proposta ela traz algumas alterações ali, mas fazendo uma análise muito superficial, porque acabou de circular essa informação, ainda não fiz uma boa leitura, com bastante parcimônia, para verificar ali tudo que pode ou não pode acontecer em relação a essa proposta. Mas o que é interessante é que essa proposta, né, ela foi apresentada com a seguinte ideia, que somente serão reconhecidos italianos quem nascer na Itália e tiver o sangue italiano, ou seja, tá uma espécie de mistura de iure solis com iure sanguini. Há uma mistura ali de conceitos. Não me parece apropriada essa mistura, mas é algo que estão fazendo. Então eu vou trocar aqui por miúdos para vocês. O que acontece? Qual é a ideia desse projeto? É dizer o seguinte: quem nascer após a aprovação da lei, da entrada em vigor da lei, né, do Vacatio Legis, quem nascer dali para frente e não nascer em território italiano, mesmo tendo sangue italiano, não será reconhecido italiano. Então vai ter de ter, além do sangue, ter nascido aqui. Então, para nós vivos, né, para todos nós que já estamos aqui na terra de meu Deus, a cidadania será garantida, ok? Então não se preocupem para estas pessoas aí, não reconheci ainda, não entrei na fila do consulado, não entrei com processo. Essa lei, então, ela diz o seguinte: esse pessoal aqui está protegido pela lei anterior, como a gente sempre falou, que a lei tem que partir daqui para frente, tá certo? Todavia, o que vai acontecer? Imagine os senhores amanhã, né, sendo reconhecidos ou já reconhecidos italianos que moram nos Estados Unidos, em Tóquio, onde quer que seja, né? E a sua esposa engravida, ou você que é italiana engravida, e tem um filho, então, nesse país XYZ. Esse seu filho não receberá a cidadania italiana por esse novo projeto de lei, né? Por essa nova proposta, na verdade. E aí o que acontece? A gente começa a ter alguns problemas com essa proposta, porque ao mesmo tempo que ela vem com bastante consonância, com bastante inteligência na escrita, ela começa a criar lacunas. Então, veja, imagine que você mora num país onde esse país não te dá o direito à cidadania por nascimento, seja um país também iure sanguini, por exemplo, tá? Então, nasceu ali, não é considerado cidadão daquele país. E você, então, tem um filho ali, e aí ele não é nem italiano, porque você é um italiano, uma italiana, então ele não é italiano porque ele não nasceu em território italiano, e também não vai ser daquele país, porque aquele país não reconhece aquela criança nascida como um cidadão, porque ali não se opera o iure soli. Então começou ali já um problema, essa criança vai virar apólide? Jimmy, mas se eu tenho também a brasileira, eu posso passar a brasileira. Ok, mas é justo esse tipo de situação, né? É justo isso que está se criando? Até porque eu conheço vários brasileiros que, ao obter a cidadania italiana, renunciou à brasileira.
Então vamos pegar esse tipo de cidadão, que ele renunciou à brasileira, só é italiano, vive num país iure sanguine, o filho nasce ali. Ele não pode ter a cidadania iure sanguine para aquele filho, iure soli para aquele filho, e nem a iure sanguine italiana, e muito menos a brasileira, da qual ele renunciou. Então veja a grande besteira que estão criando. Segundo problema, nós vamos criar aqui na Itália, então, o famoso turismo de parto, né? Que muitos países têm aí. Alguns países que aceitam lá que o cumprem, né? Que o princípio é iuris soli. Muita gente vai para esses países e acaba tendo um filho ali para esse filho ter garantido a cidadania daquele país. Então veja, imagine o seguinte: você italiano vivendo, italiana vivendo, de repente, vamos falar aí, um país YXZ, não vamos dar nome para não ficar chato, tá? Você engravidou, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que correr para a Itália, passar a sua gravidez aqui, né, a gravidância aqui, fazer o parto na Itália, para que seja garantido aos teus filhos ou ao teu filho o direito à cidadania italiana. Aí eu pergunto: a Itália tem hoje condição de assumir esse turismo de gravidância, ou seja, de receber esse italiano dele que vive all'estero para dentro do corpo, dentro da estrutura de medicina italiana, começar a fazer esses partos. Então, hoje, se nós temos aí em torno de 3 milhões já de cidadanias reconhecidas, 2, 3 milhões, alguma coisa nesse sentido, imagine que metade disso, ou um pouco mais amanhã, esse pessoal venha para a Itália para acompanhar né, o parto, o final do parto, e o nascimento desse filho aqui na Itália. Então, nós não temos hoje uma condição nem do corpo estrutural médico, nós não temos hoje como atender esse pessoal todo, principalmente, imaginem se isso acontecer num dado momento com muitas pessoas, tá certo? Vai saturar o sistema de saúde. Nós não vamos ter casa suficiente para essas pessoas, então, às vezes, a pessoa, por mais que queira, exemplo, tá? Eu vou fazer o parto na Itália, eu quero fazer no hospital de Pordenone. E se não achar uma casa aqui? Né? Como é que vai fazer? Como é que vai regularizar a sua vida, pedir a sua tessera sanitária e fazer esse parto? Então, vai virar um engodo isso muito grande. Então, vejo que nessa proposta não se preocuparam com o estouro que isso vai dar e com esses problemas dentro da particularidade de cada pessoa ou de um núcleo muito grande de pessoas, tá? Então, essa alteração me preocupa a nível estrutural, principalmente dentro da área médica, me preocupa com essas situações dos apólides, tá? Então, não falam sobre isso nessa proposta, mas é algo que tem que ter um pouco de inteligência para se chegar a uma solução para esse pessoal, certo ou não? Imaginem o quanto isso vai ser de loucura. Uma outra situação que criaram ali, dentro dessa proposta, é que de hoje em diante, ou seja, do momento que essa lei for aprovada, se vier a ser aprovada, todos os comunes poderão cobrar a emissão das certidões italianas. Ou seja, antes de falar sobre isso, até o valor de 300 euros. Ou seja, se hoje você pode obter uma certidão do seu Dante Causa a custo zero, passará então a pagar 300 euros para a emissão dessa certidão. Até aí, não vejo que é um problema muito grande. Ao contrário, vemos que isso pode, e eu digo pode, não quer dizer certeza, que o comune vá te atender de forma rápida, porque ele está recebendo ele tem um prazo para poder te atender e te emitir esta certidão. Eu digo o quê? Que seria em tese, por quê? Porque se paga para ter a cidadania no consulado e se nega e se cria fila e não se atende, tá? Então, a ideia é realmente agilizar a emissão dessas certidões a pagamento, porém isso não nos dá certeza de que realmente isso vai acontecer, né? Porque você primeiro vai pagar para depois esperar o comune responder. E aí, então, como a lei é muito, na Itália, as leis são muito cheias de buracos, não se tem ali um tempo explícito para a emissão dessa certidão.
né? Deveria vir, olha, paga-se os 300 euros em 5 dias, 10 dias, 15 dias úteis, o comune é obrigado a responder. Não. Então também vai ficar aquela situação meio escura ali, como tudo acontece aqui diante da parte burocrática, da burocratização da Itália. Uma outra mudança também é que os comunes poderão cobrar para fazer a cidadania administrativa no valor de 600 euros. Porém, o comune vai ter 1 ano para fazer essa cidadania, né? Até 1 ano para fazer. O que quer dizer isso? Você poderá vir para a Itália fazer a sua cidadania administrativa, vai pagar 600 euros e terá de ficar 1 ano ou até 1 ano residente naquela casa, naquele comune, tá certo? Enquanto não terminar a sua prática de cidadania. E dentro disso, vale dizer o seguinte: você vai ser fiscalizado tantas e quantas vezes aquele comune achar necessário durante aquele 1 ano, aqueles 12 meses da sua prática. Então você não vai mais poder vir para cá, dar entrada e ir para outro país. Não, você vai ter que ficar residente 1 ano. E com isso, nós vamos ter ali um sério problema. Por quê? Porque o permesso de soggiorno em attesa di cittadinanza não te dá o direito a trabalho. Então, também terão de rever esta prática, né, de permesso, ou abrir um novo permesso, ou então flexibilizar esse permesso para que se trabalhe part-time ou full-time. Part-time não vai conseguir sobreviver, vai ter que trabalhar full-time. Então, tem de abrir ali uma situação um pouco mais flexível para que essas pessoas que estarão aqui, que virão para cá, se essa lei for aprovada, né, se esse projeto realmente tramitar e for aprovado, essas pessoas terão de ficar aqui 1 ano e terão de trabalhar. Né? Não dá para ficar 1 ano na Itália vivendo, né, sem trabalhar. Porque imagine o seguinte: você já pagou 300 euros para obter a sua certidão no Comune, vai pagar mais 600 para a sua cidadania, já pagou toda a documentação brasileira, que não é barata, é caro, tá certo? E vai ter de ficar 1 ano aqui esperando o acontecimento, tá? E aí, pessoal, se saiu da Itália, essa prática será negada ao final, tá? Então, a ideia geral dessa proposta, né, do Força Itália não vem a calhar neste momento. Mostra-se que eles estão preocupados muito mais em ter receita, né, do que solucionar o problema. Como a gente sempre está falando aqui nas nossas lives, todo mundo quer ganhar um pedacinho dessa fatia do bolo, né? Eles batiam até outro dia dizendo que existia dentro da cidadania um business, né, um negócio onde algumas pessoas ganhavam e eles eram contra. Agora eles fazem parte do business, né? A partir do momento que eles querem ganhar, que toda essa proposta gera valores para eles passam a fazer parte do business da cidadania italiana. Então, eles atacaram a pedra e esqueceram que o telhado é de vidro, perfeito? Mas atenção, né? O importante disso é que a gente agora faça uma certa resistência. Se vocês puderem se manifestar, se manifestem. Se vocês puderem enviar e-mails educados para os seus deputados, os seus senadores que vocês têm votado ou apreço, né? Que sejam contra essa votação, que sejam contra esta medida de lei, uma vez que ela ainda está muito mal definida. Dentro dessa proposta também se mexe ali no Iuri Scoli, ou Scolai, tá certo? Mas não vou trazer isso agora, mas prometo também para vocês que eu vou sentar com bastante parcimônia, vou ler essa proposta, vou pegar todos os buracos, todas as saídas, tudo aquilo que vai estar obscuro, tudo aquilo que pode gerar um problema, né? Porque eu fiz uma leitura muito rápida, tem até que ressaltar aqui quem divulgou primeiro essa proposta, né? Que passou isso dentro da nossa área foi o Tadoni, né? Ele acabou divulgando isso. Então, dentro do nosso métier, está circulando essa proposta. E aí, então, a gente precisa, na verdade, sentar com um bom jurista e ler,
procurar todos os buraquinhos, tudo que é bom, tudo que é ruim, para trazer para vocês. Mas notícia urgente, direto ao ponto, nova proposta de alteração da Lei 9192, os problemas e soluções que vocês devem se atentar, ok, pessoal? Eu trago mais notícias no próximo vídeo. Bacione e arrivederci.